durante as estações mais frias do ano. As plantas, hoje falando de plantas, aí costumam entrar em período de dormência, podendo perder folhas e flores. Porém, algumas espécies elas continuam a desenvolver e até florescer, é isso mesmo, nessa data, nessa época aí de outono e inverno. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo a paisagista Lúcia Borges Dias. Muito bom dia, querida. Que bom que você veio. Você viu que hoje o programa tá florido. Florido. Que delícia. Olha como que a mesa está florida, gente. Como diria Sanguinho, essa vai para você. Uau! É o nosso câmera que fica brincando aqui quando eu falo. Uau! Sai uns uau assim natural. Mas que maravilha, Lúcia! E eu quero... O que é período de dormência? Começa explicando pra gente. A planta é mais sábia do que a gente, né? E tem um período de descanso. Olha! E as plantas necessitam desse descanso, então ela tem um período de crescimento, tem um período de desenvolvimento, de brotação, de germinação. E não pula etapas, não. Só que o homem, às vezes, ele direciona as plantas, o cultivo externo da planta, para que ela reaja de uma maneira diferente. Mas no natural, ela vai crescer, se desenvolver, vai reproduzir, vai dar flor. A flor é o cio dela, a flor é a época de reprodução. E antes dessa florada, às vezes, ela entra em dormência. Ela vai descansar. Dormência é um descanso. É um descanso. Explica para mim, você falou várias etapas. Você teria como me mensurar, assim, tanto tempo, tantos meses, por exemplo, período de crescimento, isso, ou se é por ano, como que funciona? Na verdade, Carol, cada planta reage de uma maneira. Então, a gente tem espécies que vivem durante meses, ano, ou tem espécie perene, que vive mais de 1000 anos. Então, vai depender de espécie para espécie. No caso das plantas que a gente cultiva, as ornamentais, as plantas de interior, ela tem um período de nascimento, de germinação, que seria a infância dela, que teria que tomar cuidado até com a obesidade, com excessos de adubos. Tem obesidade também na planta? Sim, sim. Teria que ter também trabalho de saber a hora certa de alimentar a planta, a forma correta, que ela se alimenta de luz e se alimenta também de adubo, de terra. Mas isso tem um período, por exemplo, é à noite? Não teria esse problema, ou tem? Tem. Na verdade, assim, as plantas elas fazem a tal da fotossíntese. Isso. E essa fotossíntese acontece com a presença de luz. Fotoluz, síntese da luz. A gente aprende isso na escola. Lembro disso. E a planta precisa da luz para fazer essa fotossíntese. Então, essa fotossíntese é a produção de açúcar. A gente muito fala, a planta está renovando o ar. Sim, a renovação do ar é consequência, mas ela está se alimentando, ela busca a água da terra, né, na hora que ela está se hidratando, ela absorve o gás carbônio e junta formando a molécula de glicose, que é a molécula de açúcar dela. Então, seria interessante essa água estar na terra. Então, no período de manhã seria a hora certa de molhar a planta. Na rotina da planta, então, de manhã você molha. Molha. E aí, assim, a terra tendo tá adubada, ela não precisa só de luz, ela precisa de adubo também. Certo. Ela precisa de estar com um clima semelhante ao habitat natural dela. Então, ela precisa de estar com a luz adequada, ela precisa de estar com a umidade do ar adequada, a temperatura. Isso a gente consegue também trabalhar de acordo, por isso que a gente mexe com o negócio de paisagismo, porque a gente trabalha de acordo com a necessidade ou mesmo as características do ambiente para a planta. Essas plantas que você vai falar um pouquinho sobre elas estão em período de dormência? Eu trouxe ao contrário, eu trouxe plantas que não têm esse período tão demarcado ou que sofrem menos nessa época que a gente está entrando. A maioria das plantas do jardim ou de casa, elas vão ficar mais feias, agora sim, elas vão ficar com menos folha, brotam menos. Dura uns 3 meses, mais ou menos? Dura até o inverno passar. As primeiras chuvas da primavera normalmente abrem parte aí para essa planta crescer e desenvolver. Entendi. Mas tem planta que floresce nessa época. Tem planta que floresce exatamente nessa época que castiga, que o clima é mais seco, que tem menos água, que está mais frio. Então tem planta que vai florescer, como é o caso das azaleias, os ipês, lá no jardim. E a flor de maio, que é essa primeira plantinha que está aqui perto da gente. Qual que é a flor de maio? Essa daqui, gente? Essa aqui, ó. Eles vão filmar. Essa daqui é uma planta bem interessante porque ela... Pode deixar aqui que eles filmam. Ela floresce nessa época. E é uma planta brasileira, da flora brasileira. Que coisa linda. E é uma planta interessante. Essa daqui não é comprada, não está em loja, é da minha mãe.
que me cedeu para trazer para vocês. Então ela estava aí, já é uma planta já antiga, já tem mais de anos aí que ela Ela tá é com a a minha flor mãe. de maio, porque ela nasce no período de maio, A floração da imagem. mas ela dura... Ela sabe que deve ter mais de 5 anos. Uau. É filha da filha da filha, que minha mãe tinha uma muda antiga e veio para cá. Aquela ali, a primeira... As seria bromélias, que são plantas também que essa vivem... é a primeira à esquerda, essa isso. planta. As bromélias são plantas que vivem bem, se desenvolvem bem, não tem esse período tão demarcado. Não seria essa, não. Não, sim, certo, tá isso mesmo, certinho. essa mesmo. Que é uma planta que não sofre tanto. Então você pode ter sua casa arrumada, arranjada, fazendo um arranjo, uma bacia, numa mesa de centro como a gente tem aqui, numa bacia maior, dura muito bem. A luz do ambiente interno é muito interessante para esse tipo de planta também. Tem que molhar bastante? Como que é? Isso é uma coisa legal porque às vezes pessoas falam que a planta dá dengue. E ela se alimenta pelo copinho, ela bebe água pelo copinho de água aqui. Mas ela não é, esse poço da bromélia é sujo, ele não atrai o mosquito da dengue, ao contrário do que se dizem. Então, Olha, então vamos... Isso era mito, viu, era gente? mito, tadinha, ela ficou sendo culpada aí de uma coisa que não é ela que provoca. Interessante. E aquela pequenininha no As meio? suculentas, as duas em seguida aqui, elas são plantas que estão habitando cada vez mais dentro de casa. As pessoas estão gostando de ter essas plantas, estão gostando de... Às vezes um banheiro sempre tem uma dessa. Tá na pra moda. Enfeitar. Tá na moda. Tendo um cachepô legal, tendo um vaso legal, sendo uma planta de meia sombra, dá para se colocar no ambiente interno, algumas vão para a área externa e algumas ficam também no ambiente com boa luminosidade, fácil cultivo porque ela tem uma reserva hídrica, ela não precisa de muita água. Diariamente tem que colocar água nessas plantas? Como Depende que muito do funciona clima. isso? Normalmente a gente vai colocar 1 ou 2 vezes por semana no ambiente interno. E todas elas aqui. E essa vermelha lindíssima Antúrio, aqui? planta de casa de vó, linda que tá É na verdade, moda. planta de casa de vó. É planta que dura a florada. Fui lá em São João del Rei agora com essa sua dica, lá na casa da minha avó, é verdade. E é uma planta que fica bonita mesmo no inverno. Aqui, a folha dela parece que é até envernizada. A gente passou de propósito um Passou? brilha-folha nela. Olha, tem que um legal. lustramóveis tipo para planta mesmo, é um brilha-folha. A gente pode passar, às vezes, borra de café na folha que dá esse brilho, mas essa foi passada com produto próprio. E aí não atrapalha em nada? Não, é próprio, é natural e a planta faz fotossíntese, faz as trocas gasosas, absorve água do mesmo jeito. E esse tipo de folha, de planta, elas podem estar ali, quais os ambientes que seriam os mais adequados? O mais interessante é você pensar no bem-estar da planta, você tem que proporcionar esse cultivo. Você quer ter uma planta saudável em casa, você tem que ter boa luminosidade. Então, janelas próximas, não deixar cortinas fechadas, deixar o ambiente aberto, arejado, olhar se a terra não está compactada, fazer drenagem no vaso, isso que é o mais importante. Mas ela pode estar em casa, dentro de um escritório, nas antessalas de alguns consultórios, pode estar em sala, pode estar em hall de edifício, pode estar em banheiro, em quarto, é outro mito que não pode ter planta dentro do quarto, pode... Se não estiver atrapalhando a função daquele ambiente, você pode ter essas plantas todas nos ambientes internos. Certo. Querida, eu quero te agradecer. Que bom que você veio, nos ensinou aí. E você, ó, cultiva aí a sua planta. Aproveita esse período, olha quanta planta linda você pode estar cultivando nesse processo. E você vai estar na 66ª exposição? Ah, claro. E as orquídeas são ótimas plantas para quem vai na exposição. Elas também reagem a essa luminosidade aí do inverno, do outono. Tem muita florida aí, vale a pena conhecer. Nós vamos lá visitar sim. Que bom, que bom. Serginho. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.